Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz que vem da parte do nosso bondoso Deus, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja em cada um de nós, nos fazendo sempre prosperar no conhecimento e na graça maravilhosa desse Deus maravilhoso que cuida de nós. Meus amados irmãos, vamos para o estudo da nossa lição bíblica diária de hoje, quarta-feira. Vamos rapidamente aqui só relembrar o que nós vimos ontem na terça-feira. Ontem nós vimos quando Paulo escreve ali no capítulo 16, nos versículos 1 e 2, no início do capítulo 16, ele fazendo uma recomendação. Ele recomenda a irmã Febe, que era uma irmã que servia a Igreja de Cristo lá na região da Cencreia, né? E ela ajudava muita gente e tinha ajudado também o apóstolo Paulo, né? Paulo disse que lhe tinha dado grande auxílio, né, para muita gente, inclusive para ele mesmo, o apóstolo Paulo, né? E aí Paulo pede que a igreja de Roma, né, os irmãos lá de Roma, ele pede que essa igreja receba essa irmã, prestando a ela toda a ajuda que ela necessitar. E dá para entender aqui que não eram necessidades exclusivamente para atender as necessidades pessoais dela, como comida, roupa, mas parece aqui no contexto que é uma necessidade, a necessidade que ela tinha para ajudar outras pessoas. Não é? Nós vimos isso aqui é muito bonito, né? É Paulo pedindo ajuda para uma serva servir. E vimos também, na sexta pergunta, quando Paulo manda uma saudação para seus irmãos que estavam lá em Roma, né, chamado de Priscila e Áquila. São dois nomes, Priscila e Áquila, são dois nomes ali muito utilizados na cultura romana, né? Inclusive, a Áquila, né, é um nome muito vinculado a divindades, né, pagãs romanas, né? Então, inclusive tem um grande soldado, né, acho que imperador romano, chamado de Áquila, ele foi chamado de o flagelo de Deus, o chicote de Deus, né? Então, veja aqui que eram realmente irmãos que vinham, né, cujos nomes ali indicam que eles vêm ali, são naturalmente romanos, né? E que haviam se convertido ao cristianismo, a Jesus Cristo, não ao cristianismo, a Jesus Cristo, né? E aí Paulo manda uma saudação para eles, chamando eles, né, o casal ali, Priscila e Áquila, de seus colaboradores, né, na obra de Cristo. Colaboradores não que eles fossem submissos a Paulo. Paulo deixa bem claro, meus colaboradores em Cristo, né? Tá mais aqui para parceiro, né? Com toda a humildade, Paulo coloca isso. Paulo diz que Priscila e Áquila, eles arriscaram a vida por ele, né? Arriscaram a própria vida, e Paulo era muito grato a eles dois, né? Não apenas pelo apóstolo Paulo, né? Mas eles se arriscaram por toda a igreja dos gentios. Paulo deixa bem claro aqui, a igreja dos gentios lá em Roma. Veja só, que coisa linda, né? O discurso de Paulo, a escrita de Paulo. Paulo, inclusive, quando ele escreve aqui, saúdem a Priscila e Áquila, né? Paulo, ele como um judeu, ele poderia até cometer uma gafe aqui nessa escrita se ele estivesse escrevendo para um judeu. Porque para um judeu, numa sociedade, numa cultura completamente patriarcal, ele precisava escrever: saúdem a Áquila, que é o marido, que é o homem, primeiro vem o homem, né? E depois a Priscila, mas ele coloca aqui a mulher na frente, né? Paulo já começa a dar exemplo que a parte mais frágil vem primeiro. Que discernimento esse homem tinha, né? Um homem espiritual, que essas coisas, né, a gente precisa entender. Era alguém que realmente havia estado com Cristo. A gente vê aqui o Espírito, né? Ele assimilou a essência mais bonita de Cristo, que era a informação espiritual. Você atendeu o mais frágil primeiro, você dá prioridade primeiro ao mais necessitado, né? Algo assim muito interessante
Isso está implícito até na escrita, né? Nós que precisamos ter essa sensibilidade para enxergar isso. Portanto, meus amados, vamos para a nossa primeira pergunta de hoje, a 7ª pergunta, que diz assim: com que simplicidade e dificuldades também congregavam os irmãos em Roma? O verso aqui está em Romanos, capítulo 16, versículo 5, que diz assim: saúde também a igreja que se reúne na casa deles. Na casa de quem? De Áquila e Priscila. Saúde, meu amado irmão Epêneto, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. A Ásia que ele fala aqui é a Ásia Menor, né? Alguns têm essa... Quando você vai ali para uma divisão geográfica mais precisa, a gente poderia chamar da Ásia Menor, né? Hoje, principalmente hoje, né? Porque hoje a gente poderia, por exemplo, da Ásia, era alguém que vinha lá da China? Não, não era, né? A Ásia ali, aquela região, a Ásia Menor, a partir da Turquia, né? Já entrando ali para aquela região ali próximo ao leste europeu, né? Pois bem, então Paulo diz aqui, saúdem, né? A igreja que se reúne na casa deles. Veja bem, quanta humildade, né? Porque eu imagino, e todos que estamos ouvindo aqui esse áudio vai pensar isso também, que a casa de uma pessoa seria muito difícil você congregar 100, 150, 300 pessoas. Então nós imaginamos aqui uma igreja pequena, que era a realidade, né, daquele tempo, né? E aí, nós poderíamos até imaginar que Priscila e Áquila fossem muito ricos, como um senador daquele que tinha casas gigantes, né, com salões, que poderiam então reunir 100, 200 pessoas, 150 pessoas dentro de uma casa, uma casa muito grande, uma mansão, né? Mas não era bem assim. Não era bem assim porque até a reunião com muitas pessoas era muito arriscado. Pela vigilância constante do Estado e principalmente da igreja, né? As religiões que disputavam entre si. O cristianismo era concorrente de muitas religiões e as religiões oficiais de Roma não queriam o cristianismo por perto, né? A cooptar os seus adeptos, então, os seus membros. Então, era algo que a gente precisa pensar aqui. Então, veja que era uma igreja muito humilde, era uma igreja que se congregava na casa deles lá, né? E aí Paulo ainda faz questão de dar outra honra, olha só, uma honra que é pequena, mas não é uma honra, né? Não é uma honraria, mas Paulo cita também Epêneto como sendo a primeira pessoa a se converter. O pioneirismo, a coragem de levantar a mão primeiro, a coragem de ir primeiro, a coragem, né, de desbravar, e isso é reconhecido por Paulo também, e isso nos ensina muito sobre aqueles que estão conosco há muito tempo, aqueles que tiveram a coragem de largar na frente. Continuando, meus amados, vamos aqui para a próxima pergunta, a pergunta 8, que nos traz aqui um questionamento muito importante, diz assim: depois de saudar muitos irmãos com as devidas honras, que alerta faz então o apóstolo Paulo para a igreja gentílica lá em Roma, a quem ele está escrevendo? O verso aqui agora é o verso 17, Romanos capítulo 16, versículo 17. Recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles. Vejam só o que Paulo está dizendo. Paulo está recomendando a igreja que está lá em Roma, uma igreja jovem que está iniciando, num ambiente completamente hostil, era muito hostil, a gente não pode esquecer que nesta época aqui, né,
contemporâneo desta época, né, um pouco antes, um pouco depois, o terrível imperador Nero pegava alguns cristãos, melava eles de piche, de betume, e ele enfiava uma vara, uma estaca no corpo deles, e ali tocava fogo. E os cristãos ficavam queimando durante a noite como tochas para iluminar as ruas de Roma. Ele fez isso muitas vezes. Era tão terrível o que ele fez lá, que muitas pessoas, quando o Apocalipse chegou, lá no 40 anos depois de Nero, muitas pessoas chegavam a entender que aquela besta já tinha existido, que era o próprio Nero, quando o Apocalipse apontava para o futuro. Mas até hoje tem gente ainda preso a essas questões por causa da descrição histórica horrenda com que atuou Nero. Então era um ambiente completamente hostil, de vigilância. Não era fácil você ser cristão naquela época em Roma. Então, quando Paulo diz assim, tomem cuidado com aquelas pessoas que causam... Paulo não diz tome cuidado com Nero. Paulo não diz tome cuidado. Isso é uma consequência natural que você precisava testemunhar para o mundo, e se você perdesse a vida por Cristo, é o que Paulo vai dizer. O morrer para mim, estando em Cristo, morrer por causa da justiça, ser perseguido porque vive e defende a verdade, esse morrer para mim é ganho, era o que Paulo disse. Então veja que o maior perigo não era o imperador romano, como algumas pessoas hoje ficam pregando sensacionalismo por aí, mostrando que a ameaça para os cristãos é o presidente dos Estados Unidos, é o presidente da França, é o presidente da China, é o presidente do país A, B, C, D e tal. Não, é o homem mais rico do mundo, que é o anticristo. Não sei. Ora, a maior ameaça não são os de fora, mas são os de dentro. Paulo sempre vai dizer que a maior ameaça foi ter estado na companhia de falsos irmãos. É como se fosse agente duplo, né? E aquelas pessoas com o espírito de Judas Iscariote, aqueles infiltrados, né? E aqueles irmãos muito envolvidos com o mundo. Hoje tem muito disso, né? Hoje a igreja está cheia de pessoas midiáticas. Aquelas que têm preguiça de ler a Bíblia, aquelas que não dão nenhuma contribuição para a igreja de um estudo que ela faz, de um exame profundo que ela fez, aí ela deixa o verso bíblico e um áudio mostrando para os irmãos o testemunho do que ela compreendeu e o quanto aquilo mudou a sua vida. Não. Muita gente hoje vive para pegar, copiar vídeo ou links de internet, vídeos de cunho político, vídeo de cunho ideológico, estratégico político, parece mais um repórter, né? Vive agora publicando vídeos em grupos de WhatsApp, porque são midiáticos, não tem coragem de se sacrificar, não é um cristão verdadeiro, não faz nada de útil para edificar a igreja, não produz nada de útil, vive de copiar e colar. Ou como um repórter, né, a serviço de um determinado canal de TV, ou de YouTube, ou de qualquer outro canal, pegou o link e sai colocando nos grupos ali. Infelizmente, muita gente se rebaixou a esse nível de servidor, não de Cristo, mas de servidor de mídia, né? E aí, Paulo, como deixa bem claro, essas pessoas estão causando divisões. Porque quando você pega hoje, por exemplo, um vídeo que ele não está precisamente perfeito em harmonia com a Bíblia, e você com preguiça de gravar um vídeo consertando aquela parte que ele está falando errado, aí você coloca lá e que diz assim, veja tudo e retenha o que é bom, né? Nem todo mundo tem capacidade de ver tudo e reter o que é bom. Nem todo mundo tem esse conhecimento, essa capacidade, o senso crítico para fazer isso. É o irresponsável, né? Então temos que ter muito cuidado em relação a isso. Paulo, tomem cuidado com as pessoas que são instrumento para causar divisões na igreja, né? E aí essas pessoas também colocam obstáculos ao ensino. E aí tem outros espíritos também envolvidos, que às vezes as pessoas, quando colocam obstáculo ao ensino,
Ele faz isso porque ele quer chamar a atenção para si. Ele quer ser o professor que tem que receber reconhecimento, receber aplauso, né? E todos nós precisamos fazer essa autoavaliação, né? Essa autoavaliação de realmente eu estou querendo buscar glória para mim, ao ensinar as Escrituras Sagradas, cada um tem que fazer, né? Ou realmente nós temos que ser zelosos, santos zelosos, e estar monitorando a falsa doutrina, para que ela não entre no seio da igreja. É o que Paulo está fazendo aqui. Ó. A preocupação de Paulo é muito clara. Ele é um guardião da verdade, né? Porque ele estava atento aqui, ó. Tomem cuidado com aqueles que causam divisões. Como é que eles causam divisões? Colocando obstáculos ao ensino, ou seja, trazendo falsa doutrina, né? Ou colocando obstáculo no sentido que é o que ele está falando desde o princípio. Por exemplo, o judeu lá, né, o de influência judaica, que leu a Bíblia sem conhecer o todo, sem conhecer ainda a revelação em Cristo Jesus, que poderia estar querendo obrigar a igreja a fazer a circuncisão. E Paulo dizendo assim, olha, nós não podemos obrigar mais isso, porque isso era um sinal tipológico que apontava para Cristo. Né? Um sinal tipológico claramente de cortar na própria carne, uma tipologia muito profunda entre o pai e o filho. Então, tem muita importância nós entendermos isso. Mas, aí, como é que essas pessoas iriam colocar obstáculo, né? Obstáculo ao ensino. Ora, se eles obrigassem isso aí, eles estariam dificultando a pregação da fé, da graça, de uma revelação não presa à coisa física, mas no espírito agora, né? Porque a cultura hebraica estava muito vinculada a isso, a coisa física, né? Então, Paulo está dizendo claramente, cuidado que eles colocam obstáculo ao ensino da verdade, claramente, né? Ao ensino que vocês têm recebido. Eles querem levar você para o antigo ensinamento dos judeus ortodoxos lá, né? Dos fariseus lá de Jerusalém, e aí, e o que a gente está ensinando como apóstolo vai ser prejudicado esse ensino aí. Aí Paulo deixa bem claro, afastem-se destes. Aqui não tem como negociar a comunhão, não tem como tentar seguir os dois juntos, o mandamento é claro. Paulo não diz negocie, Paulo diz afaste-se. Se a pessoa está colocando dificuldades para receber o ensino da verdade, só tem um remédio, e é claro, afaste-se dele.